Ladies and gentlemen, welcome aboard Flight 1991, bound for... Senhoras e senhores passageiros, sejam todos muito bem-vindos ao segundo episódio do Teresa Pérez Travel Talks. Hoje falando sobre as melhores experiências de safari na África. E para isso eu tô muito bem acompanhado. Tô aqui ao lado das nossas principais parceiras no continente africano. Mas antes de apresentar quem tá com a gente nesse episódio, vamos começar por quem é aqui da casa, né? Eu sou Gabriel Moreno e quem tá aqui do meu lado hoje é uma das principais especialistas de viagem do Brasil, com mais de 20 anos de Teresa Pérez e muito conhecimento na bagagem, nossa diretora de B2B, Renata Iano. Rê, tudo bem? É um prazer ter você aqui. Tudo bem, é uma honra e um prazer estar aqui e ter essas duas parceiraças que a gente ama trabalhar junto. Bom, já que a Rê deu spoiler, eu vou passar a bola primeiro para ela, que é a embaixadora da Embeyond no Brasil. Embeyond que há mais de 30 anos e em 4 continentes oferece as melhores opções de hospedagem em locais de preservação. A embaixadora da Embeyond no Brasil, Mariana Morim. Mari, um prazer ter você aqui também. É um prazer estar aqui, estou muito feliz com o convite. E do lado da Mari, também embaixadora de uma das nossas principais parceiras aqui da Teresa Pérez no Brasil, a embaixadora do Singuita, Fernanda Dória. Fê, tudo bem? Obrigada, queridos. Um super prazer estar aqui. Estou muito feliz. Bom, para a gente começar, eu queria perguntar para a Fernanda sobre o programa que talvez seja o mais famoso e o mais procurado quando a gente pensa em uma viagem para o continente africano, né? Que são os Game Drives. As saídas em um carro aberto à procura de animais raros, como leões, elefantes, leopardos e todos os animais que a gente sabe que povoam a savana. E aí eu queria começar perguntando para a Fernanda como que essa prática de safari começou. O Singuita tem uma atuação de mais de 30 anos nessa área e eu queria que você contasse um pouquinho dessa história dos Game Drives pra gente. Bom, Gabi, na verdade são 31 anos, quando a marca, em 93, foi fundada pelo Luke Bailes. Então, antes do Luke Bailes assumir, o avô dele comprou essa fazenda de 30 mil hectares, e onde era uma área de extrema caça. Né? E quando o Luke Bailes assumiu aí a compra do Singuita, na verdade Singuita significa lugar dos milagres, ele conseguiu reverter e trazer e fazer com que essa área fosse hoje referência em preservação e conservação, né? Tanto da fauna local e para preservar aí essa área, todas as áreas, né? Para as futuras gerações. São 4 pilares. Então, é reverter a perda de animais, zerar a extinção, reduzir, né, a nossa pegada, o tal do footprint. E o Singuita, ele forma as pessoas da comunidade local para conseguirem se profissionalizar e trabalharem aí, tanto nas cozinhas do Singuita e nas cozinhas do mundo. E realmente a gente está aí por trás de ressignificar uma viagem de luxo. A viagem de luxo vai além do mobiliário, vai além das instalações. Ela está realmente num propósito, né? A gente realmente encontrar um porquê, um embasamento ali para a nossa viagem ser mais significativa e fazer um pouco mais de sentido, né? Para todo o entorno, para a comunidade e é isso. Maravilha, perfeito. A conservação e a preservação estão no DNA tanto do Singuita quanto da Embeyond. E aproveitando, queria emendar e queria que a Mari contasse um pouquinho sobre a hospedagem nos lodges como parte fundamental da experiência de um safari na África. Legal, vamos lá. Então, eu queria começar contextualizando um pouquinho, falando do que é um lodge, né? Um lodge, sendo muito simples, né? Falando de uma forma muito simples, é aquele tipo de acomodação que está totalmente integrada à natureza, né? A gente tem lodges em diversos lugares do mundo. Na África, especificamente, os lodges são essas acomodações que estão na savana, em lugares intocados, com vida selvagem. E é para lá que a gente vai quando a gente quer fazer os safaris, os game drives, né? Quando a gente quer entrar na savana para buscar os Big Five, dentre outros animais. Ou seja, uma rede de lodges, ela tem que preservar o lugar em que ela está. Então, a Embeyond surgiu do sonho de um grupo de hoteleiros apaixonados pela natureza que queriam propor para as pessoas algo que fosse além de uma acomodação de alto padrão, mas que envolvesse também experiências únicas, incríveis e transformadoras na natureza e também com as comunidades locais, mas também que fosse uma viagem com propósito, né? Uma viagem sustentável, com consciência, uma viagem ética.
E foi aí que surgiu o primeiro Lodge Dan Beyond na região de KwaZulu-Natal, que é uma região ali da África do Sul que fica próxima ao Oceano Índico. Surgiu a reserva de Pinda, foi ali que tudo aconteceu há 33 anos. Essa região ela é bem legal porque ela foge um pouco do padrão das regiões de safari que a gente conhece, porque ela está perto do oceano, são 30 e poucos quilômetros de distância do Oceano Índico. Então, além das experiências de safari, que são o must, né, o que todo mundo quer fazer, a gente ainda consegue levar os hóspedes para a praia, fazer um safari de barco, ver desovas de tartaruga. Então, tem muitas coisas legais que podem ser feitas, além do contato com a comunidade de KwaZulu-Natal, que é super rica, né? Então, eu acho que o grande intuito da Beyond sempre foi esse, né? Envolver a comunidade local para que ela também ganhe com os frutos dessa atividade turística, né? E fazer tudo isso refletir na conservação do meio ambiente. É muito legal te ouvir, porque você falou de várias formas de fazer safari, né? Não só os game drives, mas de outras formas de experienciar a África. E é importante dizer que cada país reserva um safari diferente, né? Na Namíbia, a gente vai ter um safari em uma região desértica, que é completamente diferente de um safari em Botsuana ou na Tanzânia, por exemplo. Mas eu sei que Renata Iano é muito fã de um país em especial, que é a África do Sul. Tão fã que escolheu o país como destino para a sua lua de mel, né, Rê? Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre os safaris na África do Sul e o que eles têm de diferente dos safaris que podem ser feitos em outros países. Vamos lá, né? Eu já era apaixonada por essa coisa de África, safari, muito antes de ter ido para lá, né? Porque comecei aqui trabalhando, operando para os 2 fornecedores parceiraços daqui desde sempre. Então, assim, já sou apaixonada pela África mesmo antes de ter pisado lá. Fui umas 4 vezes para a África do Sul, horas a trabalho, horas levando algum grupo de agências, e, de fato, foi o lugar que eu escolhi para minha lua de mel, né? Antes de vir para cá, eu tinha alguns destinos, né, em mente, Grécia, fui para o Tahiti, eram umas coisas que me passavam pela cabeça, mas quando eu fui pela primeira vez para a África do Sul, numa feira, me apaixonei, e dali eu fiz vários safaris nessa viagem, e foi o lugar que, de fato, escolhi para a minha lua de mel. Eu fiz algumas viagens só na África do Sul, mas em diferentes regiões de safari, né? Então, é mais ou menos o que a Mari falou. No mesmo país, você consegue visitar diferentes tipos de safaris e game drives, né? Fazer safari é muito interessante. Cada safari é um safari. Isso é muito interessante, porque nenhum é igual, né? Você vai para a Torre Eiffel, ela sempre vai estar virada de um lado, virada. Agora, cada safari é um safari, porque você não sabe o que você vai encontrar, você não sabe qual animal. Depende da época do ano, tem mais chuva, menos chuva, então depende do que é mais fácil de se ver, do que não é. Então, cada safari é um safari. Isso já torna a experiência muito especial. Nunca vai ser igual ao que você fez no dia anterior, ou na viagem anterior, ou em outros anos. É interessante essa coisa da gente, principalmente eu, que sou paulista, que amo um asfalto. É interessante você ter que ir num lugar que você tem que respeitar tudo dali, né? E você tem que preservar, você tem que respeitar. É a gente que está indo no lugar do animal. E aí as experiências, né, de você, do que esses parceiros, e respeitando tudo isso que a gente tem que se preocupar, e ainda assim você consegue o que eles nos levam de experiência, né? Às vezes você está fazendo game drive, de repente você chega num lugar e tem ali preparado uma mesinha com umas coisinhas para você comer, e você fica apreciando, seja um pôr do sol, ou às vezes você sai muito cedo para ver no nascer do sol. É uma coisa incrível, o que, mesmo assim, respeitando, você consegue proporcionar experiências inesquecíveis, inusitadas para os clientes. Queria emendar, então, uma coisa que eu tenho curiosidade em relação à dinâmica de um safari. Como é que é o dia a dia? Como que o hóspede se prepara para uma saída e o que ele vivencia nesse dia de safari? Bom, um dia de safari, as pessoas às vezes falam: eu vou ficar 5 dias fazendo safari, não vai ter nada para fazer. Se engana, porque, na verdade, tem muitas opções, né? E uma rotina de safari também pode ser cansativa, porque a gente acorda muito cedo, então acorda antes do sol nascer,
toma algo rápido, um chazinho, um biscoito e tal, e sai pro primeiro safari. Cada safari tem aí uma duração de mais ou menos umas 3 horas, né? Pode ter variação, mas enfim, uma regra meio padrão. Depois do safari, vemos todos os bichos, né? Voltamos, e aí a gente toma o nosso café da manhã. Tem um pedaço da tarde livre, que é quando a gente almoça, quando a gente descansa, ou vai fazer alguma atividade extra que podem ser, alguma atividade adicional, né, que podem ser várias, a gente pode comentar sobre elas depois. E aí, mais para o final da tarde, a gente sai para o segundo safari do dia. Os safaris, eles são feitos nesses horários porque é quando a temperatura está mais amena, então é um pouco mais fácil de visualizar, principalmente os predadores, porque eles vão estar um pouco mais ativos. E aí, normalmente, a gente volta já com o sol caindo, né? Dependendo da localização onde a gente está. Se é um parque nacional, que tem regras mais restritas, né, de horário, o parque fecha. A gente tem que sair um pouquinho mais cedo. Se é uma reserva privada, de propriedade de uma rede de lodges, a gente tem aí uma flexibilidade maior. A gente consegue, inclusive, deixar a noite cair e fazer um safari noturno no caminho de volta pro lodge. E aí, à noite, a gente vai ter o jantar e normalmente dorme cedo, porque no dia seguinte a gente vai recomeçar tudo isso. Fora as surpresinhas também, né? Eu acho que não tem como a gente tem um pouco essa agenda, mas, por exemplo, o Singita e a Beyond, eles proporcionam surpresas aí durante o dia, de acordo com a temperatura, né, com a época do ano e a região que estamos aí realizando os safaris. A gente pode, entre o safari da manhã e antes do retorno ao lodge, a gente pode ter a experiência de um brunch no meio da savana, para observar ali os animais também tomando água. Eu acho que isso é um ponto alto, é algo que às vezes a gente não está esperando e a gente consegue vivenciar ali no meio do nada, praticamente, né? E a gente tem toda a equipe, né? Então, falando um pouco da minha experiência, a equipe toda do Singita, a gente chegando com o carro ali, e a equipe toda para nos receber, com tudo preparado, como se a gente estivesse no lodge, mas a gente estava super afastado do lodge. E, obviamente, né, eles analisam todo o perímetro, a gente não se sente inseguro em nenhum momento. E a gente consegue ter essa experiência de um brunch fora ali das estruturas do lodge. E pensando também numa rotina um pouco mais diferente, no Zimbábue, onde a gente tem o Lodge Pamuchana, a gente está na reserva de Malilangwe, né? Uma reserva privativa. Além do safari do 4x4, a gente também tem o safari no rio, né? Nas represas. Você também vai visualizar os hipopótamos de perto. A gente fala muito do sundowner, né? Que é como se fosse um happy hour africano. A gente consegue, com bebidinhas e algumas coisinhas ali para comer, a gente vai vendo o cair do dia e no meio ali da água, visualizando os animais. Eu acho que isso é legal também, é algo diferente, né, na nossa experiência. E o safari a pé, né? Eu ia falar disso, regiões, o walking safari, sim, né? Exato. Em todas essas regiões, por exemplo, a África do Sul, a gente sempre vai fazer um walk safari, né? E nessa reserva de Malilangwe no Zimbábue, que eu acho que vale muito combinar a África do Sul com o Zimbábue, a gente consegue visualizar mais de 100 pontos de pinturas rupestres. Então, é aquele plus na sua caminhada, né, que você vai visualizar uma parte histórica, né, ali da região. Eu acho que isso é legal a gente ressaltar. Todas os lodges do Singita, a gente está sempre próximo ou a uma área com água, ou algum rio. Então, é legal também a gente pensar que, durante a nossa rotina, né, sem estar ali fazendo safari no carro, ou na água, ou a pé, no momento de um café da manhã ou à tarde, que a gente está aproveitando a piscina, o spa, a gente vai visualizar animais ali no entorno. Estamos na natureza, no habitat deles, né, natural. Porque onde tem água, tem bicho. O bicho vai atrás da água, né? E por estarmos localizados em regiões estratégicas com água, a gente sempre avista os animais. Então, a gente vê uma família de elefantes. Isso é muito comum, assim, é muito rotineiro. Então, são os nossos vizinhos ali, né? Nos dando um olá, um bom dia. Eu acho que faz parte aí da rotina do safari. Não só essa agenda já pré-determinada, mas às vezes um piquenique, né? Dependendo se é um casal renovando votos ou em lua de mel, a gente sempre vai conseguir proporcionar alguma experiência ali fora dessa agenda mais tradicional. O que eu queria falar, né, assim, de praxe, uma rotina de um safari é mais ou menos o que as meninas resumiram.
2 safaris por dia, né? 2 safaris por dia, um de manhã e um à noite, e o walking safari para ver as pequenas coisas da natureza. É um pouco das flores, um pouco dos insetos, é uma coisa que não tem perigo, né? Não tem perigo, por isso que é um walking safari. E aí você vê os pequenos detalhes que de fato você não vê do carro. Mas eu queria só chamar atenção, né, que tem um safari que de praxe não são 2 por dia, que é o Gorongoro, né? Que é o que a gente tem na Tanzânia, um pouco diferente, porque daí é uma cratera de um vulcão, que a Mari vai explicar um pouco mais, mas é a cratera de um vulcão extinto, que daí lá dentro criou-se um ecossistema, né, de animais e plantas, etc. e tal. Aí, como eles são privilegiados, porque eles têm um lodge bem na borda, então você desce com uma facilidade maior de quem não está lá no topo do vulcão, porque daí você tem que subir e descer. Mari, conta pra gente o que é fazer, né? Como é essa dinâmica de fazer um safari no vulcão extinto? É algo único, né? Só existe ali. E é um terreno muito fértil, né? Então, temos muito alimento para os herbívoros e, consequentemente, para os predadores. Então, o Gorongoro Crater Lodge, que também é um queridinho dos brasileiros, ele, de fato, está numa localização muito privilegiada, está ali na borda da cratera. A gente está lá em cima no lodge e está olhando para dentro da cratera de um vulcão extinto. E a gente consegue ver os lagos lá de cima, né? Uma vista muito, muito bonita mesmo. E ali é patrimônio da humanidade. E toda vez que a gente pega o nosso carro de safari e desce para a cratera para fazer safari, a gente paga uma taxa do governo, né? Então, o mais comum, tanto por questões de taxa, mas também por conforto mesmo, para a gente não ter que se deslocar, a gente faz um safari de dia inteiro ali. E a gente faz um almoço piquenique dentro da cratera de um vulcão extinto. Isso é muito especial, né? Então, sim, a gente tem a Beyond tem essa vantagem de estar mais próxima de um dos portões de entrada para a cratera. Então, a gente chega mais rápido. E tem mais tempo ali, só nós, né? E sai mais rápido também, então é mais confortável para os clientes, de fato. E tem uma concentração muito grande de animais num perímetro limitado, né? Parece que você está literalmente numa panela cheia de bichos e você consegue ver ali, com sorte, todos os Big Five num safari de um dia. É muito especial e foi uma das coisas mais lindas que eu já fiz na minha vida. E aí, voltando numa coisa que a Fê falou, né, dos leopardos, né, que não se vê do lodge, mas as duas marcas são privilegiadas porque tem os lodges no Subsaints, que é a região dos felinos, né, e é uma região que, de fato, eu vi muito leopardo, né, né? Então, isso não se vê do lodge, mas se vê dos safaris. Com certeza. Né? Na África do Sul, o safari ele é muito consistente. Estando na reserva privativa de Subsand, que margeia aí o Parque Nacional do Kruger, ou na nossa concessão privada do governo, que está dentro do Parque Nacional do Kruger. São duas regiões, estamos falando ainda de África do Sul, são duas regiões super distintas e muito consistentes. Então, se você for pensar, óbvio que estamos falando de natureza, então não tem como a gente garantir, olha, hoje a gente agendou com leão, com leopardo, a gente vai vê-los ali no final do dia, mas é muito comum, em um dia e meio de safari, a gente visualizar aí praticamente todos, né? O tal do Big Five, que a gente fala tanto, Conta né? pra gente. O Big Five na verdade, na época, antigamente, né, quando havia aí a caça, que a gente vem lutando aí para que isso seja extinta, essa atividade, eram os animais mais difíceis de serem caçados. Na verdade, o Big Five é isso. E que a gente consegue ali se apropriar um pouco dessa nomenclatura para hoje dizer, né, os animais mais interessantes para serem fotografados ou para a gente visualizar e tudo mais. Mas, gente, algo que eu queria deixar aqui para vocês, além do Big Five, tem muita vida, tem muitos animais assim super interessantes, desde da observação dos pássaros, que a gente, né, o brasileiro, a gente não tem muito costume. E, assim, lá, eles não deixam nada passar. Então, eles vão... Às vezes, a gente consegue visualizar um pássaro de muito próximo. E todos os carros, a gente tem os binóculos. Então, para visualizar os detalhes. Às vezes, a pegada, né? Pode ser de um felino ou pode ser de um outro animal. Então, eles vão falar, nossa, esse animal passou aqui há tanto tempo. Então, essa atmosfera, a gente vai entrando numa realidade muito paralela. Então, eu acho
acho que vai muito além do Big Five. Tem muitos animais ali para a gente visualizar. Eu acho que toda a questão da vegetação, as árvores de marula, né, oriundas aí da marula, os baobás no Zimbábue, a terra vermelha, né, do Zimbábue, ou a vegetação diferenciada ali na África do Sul. Por exemplo, nessa concessão privada que a gente está dentro do Parque do Kruger, a gente está em fronteira com Moçambique. É uma área super árida. A gente vê muito leão lá, como a Rê falou, questão dos felinos aí na região da África do Sul. E já em Subsand já tem mais vegetação. Então, já é uma outra atmosfera. Então, acho que tudo se complementa, todas essas áreas, né? A África é enorme, então, com certeza, não dá para falar só que a África do Sul era a porta de entrada. Eu acho que hoje vai muito questão do interesse, do que a gente quer ver. Eu estou interessada no quê? A gastronomia, eu também quero ir para a Cidade do Cabo, então tá bom, então acho que a África do Sul vai ser uma boa. Mas, por exemplo, não, eu estou interessada em ver aquela vastidão, aquela imensidão do parque e tudo mais. Aí a gente vai lá para a Tanzânia, para o Serengeti, né, que são mais de 350 mil hectares, por exemplo, falando aí da reserva de grumete do Singita. E também, só vale ressaltar, que a gente tem uma rotina muito diferente em Ruanda, né, com o trekking dos gorilas. Para quem não sabe, os gorilas, eles, né, são poucas famílias aí. A gente tem a maior concentração, que é no Parque Volcanoes National Park, a maior concentração de famílias, inclusive com o que eu falei no início, né, a questão do reflorestamento ali das plantas nativas. Essas famílias conseguiram, né, se reproduzir. Enfim, o gorila só se reproduz 3 vezes na vida. E a gente está conseguindo manter essa população ali preservada, né, para a gente conseguir ter um pouquinho ali de acesso para visualizar essa realidade que acho que é tão magnífica. E aí o ponto alto da viagem é fazer o trekking dos gorilas. De madrugada eles já vão visualizar onde estão as famílias e aí eles vão nos direcionar, né, para onde que a gente vai e qual vai ser o ponto de início do trekking. O trekking pode ser de 2 horas a 6 horas. É uma caminhada. E aí, a partir do momento que a gente visualiza a família, é 1 hora ali de experiência. Tem algumas regrinhas, o Singita faz todo um briefing aí, né, na noite anterior, então a gente tira todas as dúvidas e vai super preparado ali para ter essa experiência. Então, eu acho que é um destino que, se você for pensar em complementar com o safari, né, do 4x4, de visualizar a savana, você vai para as montanhas e vai conseguir fazer alguma coisa assim bem, bem fora da caixa, né, e visualizar os primatas, que eu acho que vem sendo aí um ponto de interesse agora, né, para a gente que está explorando um pouco mais aí do continente africano. Por isso que ela fala, né, que não são só os Big Fives, né? Aqui a gente já falou de outras coisas, né? Eu tive uma experiência dos suricatos, né? Para quem não sabe, é o Timão, né? Do Timão e Pumba, os suricatos. E eu vi o Pumba. O Pumba eu vi também, né? Mas os suricatos né, muito diferente, é aquela coisa, né? Não está programado, né? Então você vai ter que ir bem cedo, ficar esperando muito tempo para eles começarem a sair. Assim, é muito engraçado quando começa a sair dos buraquinhos, né, que eles dormem, né? Complementando o que a Mari tinha falado, né, essa coisa os animais dormem durante o dia, né? Por isso que os safaris são muito de manhã e à noite, porque são a hora que eles começam a caçar, acordar para caçar. Ô Mari, o que eu queria te perguntar, né? Perguntar não, né? Queria escutar, porque daí ela falou vários diferentes e aí temos diferentes também em Botsuana, que são completamente Botsuana, e depois já emenda na Namíbia, que é completamente de tudo que a gente já falou até agora. Sim, com certeza. São destinos em que as atividades são muito, muito diferentes. Antes de começar a falar disso, eu queria só voltar um pouquinho para falar que fazer safari também é um exercício de paciência, né? Porque a gente vive aqui nessa vida mega agitada, né? Tudo para ontem, a gente escuta o áudio lá em velocidade 3. E, na verdade, quando a gente vai para a savana, as pessoas têm que entender que não é a gente vai sair do lodge e vai começar a ver bicho a cada esquina, né? Não é assim. A gente está... o nosso guia, super especialista, está, de fato, rastreando, seguindo os sinais, as pegadas. Então, a gente pode ficar tranquilamente meia hora ali andando pela savana, no meio do nada, sentindo o vento na nossa cara, sentindo aquele cheiro de terra. E isso é incrível, isso faz parte da experiência. Então,
Eu já tive experiências aí de alguns agentes de viagem mesmo, né? Que viajaram, a gente leva eles para viajar. E aí são pessoas mais de cidade mesmo, né? E eles comentaram, agora eu entendi, né? Porque a gente está naquela loucura e agora que eu estou aqui, eu saquei o que é fazer um safari. É uma coisa muito mais slow travel, né? E a natureza, né? A gente não controla nada na natureza. E a gente quer ver tudo e não quer dizer que eles vão estar lá. Exatamente. Né? Porque na minha lua de mel foram 3 noites de safari e eu não tinha visto os búfalos. Eu ia embora frustrada, porque eu não tinha visto os búfalos. E aí isso faz a diferença de escolher parceiros que tenham especialistas. Exato. Porque ele falou, ele já sabia que era praticamente meu último safari. Ele falou, o que você quer ver? Eu falei, não vi os búfalos. Ele falou, tá bom. Aí comecei a mandar, aí ele viu os pássaros, né? Ele falou, a hora que descer, a gente sabe onde estão os búfalos, porque eram pássaros que comiam os piolinhos que ficavam nos não sei se é piolho, whatever, né? Que comiam. A hora que eles desceram, a gente achou os búfalos. Isso é incrível, porque é a natureza. E aí é de quem conhece de fato. Sim, são pessoas que são muito conhecedoras mesmo, né? É que nem você tá ali observando leões. O leão não se mexeu. Para você, o leão nem se mexeu. Aí o guia fala, agora vamos embora porque ele está ficando incomodado. Você fala, o quê? Ele nem se mexeu, né? Como que pode? Mas eles sabem ler esses sinais, né? Mas indo para Botsuana, então, né? Eu comentei da rotina do safari um pouco de uma forma geral, mas, né, como a gente viu, tem muitas particularidades dependendo da onde a gente vai, do país que a gente está. Botsuana é a minha, cada um vai ter a sua, né? Mas é a minha cereja do bolo. Eu amo esse país, eu voltei apaixonada. Eu acho que o que me chamou mais atenção lá foi a quantidade de água. Porque a gente tem ali um pouco mais pro norte do país, a região do Chobe National Park, é o parque mais famoso, onde a gente tem uma das maiores concentrações de elefantes do mundo. E você faz ali o safari tanto por terra, em 4x4, como por água, que você tem ali uma perspectiva totalmente diferente, né? De ver os animais, você está lá no seu barco e tem um elefante nadando no seu lado, né? Simplesmente isso. E também tem o delta do Okavango, que é uma coisa totalmente diferente, né? Você tem aquele delta gigantesco que pode ser visto do espaço, inclusive, que proporciona muitas atividades diferentes. Então, a &Beyond tem 2 lodges que ficam de frente para os canais do Delta, de literalmente você poder deitar na sua cama, né, deixar tudo aberto e ver um dos canais do Delta na sua frente. E você pode tanto fazer um passeio com um barco um pouco maior, a motor, pelos canais mais largos, ou você pode fazer o passeio de mocoro, que é uma canoa típica de madeira. O guia vai na frente em pé, remando, e os clientes sentados atrás, né? E aí você vai passando por aqueles canais super estreitinhos e, para mim, esse momento, não precisa ter bicho, não precisa ter nada. Até porque o intuito aqui não é ver Big Five, é você ver aquela paisagem, ver aquela vegetação dourada com o sol se pondo, é a coisa mais maravilhosa. E o guia, inclusive, fala... Quando eu fui, era inverno, estava frio, estava bem agasalhada. Mas o guia comentou que quando está quente, eles falam que as pessoas podem ir de roupa de banho, porque onde está mais rasinho, as pessoas podem simplesmente nadar, né? É demais. Claro, a gente está falando de um lugar que tem hipopótamos, né? Muita água, muito bicho. Então, claro que também, mais uma vez, tem toda a expertise do guia de ver aquele perímetro, está seguro, aqui você pode nadar, né? Então, são experiências únicas e incríveis. E essa experiência eu não fiz, mas a gente tem muitos feedbacks positivos, que é sobrevoar de helicóptero. Eu voei de aviãozinho, porque Botsuana é um país em que você tem os acessos ali por terra um pouco dificultados, exatamente porque você tem esse fluxo de água, que às vezes está muito alto, né? E é um dos países mais preservados por conta das leis rigorosas de preservação, né? Então, você não tem, assim, um enorme desmatamento e tal. Então, você tem que ir de um parque para outro. Muitas vezes, a única opção é de aviãozinho. Então, você fazer esse sobrevoo ali já é muito lindo. Dependendo das condições lá, climáticas, o piloto pode voar mais baixo. Então, você já consegue ver o delta de cima, que é, assim, imperdível. Com sorte, você vê um elefante ali, outro bicho aqui. Foi até no Singuita, né, que eu tive essa experiência de safari normal, safari noturno no Boulders, né? Dessa coisa do safari, e aí o
o Ranger, já solta um negócio, bota para o céu e começa a mostrar as constelações. Espetacular, né? Aí você vê, né, a diferença de estar com parceiros que entendem, né? Não é só do animal, não é só da fauna, da flora, né? Então, isso foi incrível mesmo. Sim. É muito sensacional. Eu acho que é legal a gente pensar em questão da nomenclatura. O Ranger é o guia, quem dirige o carro e vai nos sinalizando aí toda a questão dos animais, né? Vai mostrando ali um pouco, vai inserindo a gente naquela atmosfera, mostrando a pegada, pelo cheiro. Ele vai fazendo... Eu sinto assim que o guia, que é o Ranger, ele vai despertando os nossos sentidos para a gente conseguir entrar nessa realidade. E o tracker, que é o rastreador, né? E a gente brinca que é a isca. Ele é a isca. Então, ele fica ali na parte da frente do carro para visualizar os animais. E, gente, que olho que tem essa pessoa. Então, assim, no seguinte, eu também tive uma experiência muito incrível, porque a gente estava na busca do leopardo, a gente fez os 2 safaris em um dia, ainda não tínhamos visto. E no dia seguinte, eles estavam nessa missão, a gente tem que ver um leopardo. Quando a gente passou com o carro, ele viu... uma árvore, para nós era uma árvore apenas. E aí era um leopardo em cima da árvore. Gente, nunca a gente teria visto. Então a gente fica assim encantado com esse olhar, né? Eles conseguem realmente captar cada movimentação. E esse episódio foi sensacional porque a gente viu o leopardo num galho, né? E em cima a presa, né? O antílope. Tinha subido, né? Ele levou, né? Ele leva, né? Ele leva ali o alimento dele para mais tarde. Ele não vai vacilar com as hienas. E toda a movimentação da natureza, né? A gente observa a movimentação dos urubus e aí a gente queria encontrar uma caça, né? Digamos assim. E eles conseguem, eles veem, ali tem uma grande concentração, a gente já encontrou a isso, caça. Quase que a minha experiência, só que diferente, né? De olhar uma ave e achar, né? E onde tem a caça, tem o caçador. Então, com certeza, a gente visualizou ali o leopardo, enfim. É sensacional você acompanhar essa dinâmica. Como a Mari disse também, né? A questão de ter a paciência. E você se desliga e você entra nessa rotina. Por exemplo, você passar uma semana, a sua rotina é ali avistar os animais, tá embarcando ali na savana e tudo mais, e viram assim, o que a gente vai ver hoje? Para onde que a gente vai? E cada dia é diferente. Mesmo você estando ali, vou passar 3 dias no Lebombo, por exemplo, que fica no Kruger, né? Nessa região mais árida que eu mencionei. Todos os dias serão diferentes. Mesmo você ali, cada dia ele pega um caminho diferente, né? O guia. Então sempre vai ser. Eu acho que assim, a experiência ela é diferente, porque estamos falando de natureza, os animais, né, não vão ficar ali posicionados sempre da mesma forma. E cada dia você vai ver uma forma diferente. Eu acho que cada pessoa sente de uma forma diferente também. Aquilo vai impactar em uma pessoa diferente da outra. Eu acho que cada um sai com uma mensagem ali diferente, né, dessa experiência. Então, olha por quantos ângulos você consegue ver animal, né? Por terra, é de barco, é por cima, né? São muitas experiências. Então, como a gente pode ver, é uma dinâmica diferente. Você estando num lodge em Botsuana, você pode, de manhã, sair para fazer um passeio com um barco rápido pelos canais mais largos. Depois, à tarde, você vai fazer um safari de 4x4 na porção continental do Delta. Aí, no dia seguinte, você vai fazer um passeio de Mokoro. Depois, você pode fazer um safari caminhando, a depender do lodge, né? A gente tem ou não a possibilidade de fazer o safari caminhando. Que, inclusive, essa é uma história. Eu já fiz safari caminhando. E é muito emocionante você estar ali no mesmo nível que os animais, né? E aí, passa aquele monte de babuíno do seu lado, gritando. E você, ai, meu Deus... socorro, mas tá tudo certo, né? Então é muito emocionante de fato e muito seguro, né? E ali do ladinho a gente tem a Namíbia, que já é outro esquema. A Namíbia é um país muito mais árido. A gente pode... o que mais, na minha opinião, chama atenção ali é o deserto da Namíbia. Tem gente que vai para a Namíbia só para ficar ali umas 3 noites no deserto, faz como uma extensão. Vou para a África do Sul, depois faço 3 noites de deserto da Namíbia. Mas a Namíbia em si, como país e falando dos atrativos, você pode ficar umas 2 semanas, se você quiser, né? Pode fazer um circuito, tem tribos, né, que vivem de formas muito autênticas, tem parque, né, nesse deserto, né, nessa região tão desértica, você tem oásis, que é o Etosha National
National Park, por exemplo, você tem uma costa que é muito rica, um dos melhores lugares ali para comer ostra, e aí você chega no deserto para ver aquelas dunas incríveis, as árvores petrificadas. É um destino também que é incrível, dá para sobrevoar de helicóptero, que é uma coisa que as pessoas gostam bastante de fazer. Tem alguns passeios de helicóptero que inclusive vão do deserto até o oceano, né? Então é incrível você poder combinar ali aquela vastidão de areia com o oceano Atlântico, né? É importante dizer que o deserto ele acaba no oceano, né? Então é uma visão muito mais dramática, né? De você ver aquelas dunas vermelhas contrastando ali com o oceano azul logo uma do lado da outra, né? Exatamente. É muito, muito visual mesmo, né? Então a Namíbia ela tem esse apelo mesmo das paisagens. Muito bom, meninas. A gente já caminhando aí para o final do nosso episódio, e agora é a hora que eu coloco vocês um pouquinho na fogueira. A gente sabe que falar sobre a África é falar de uma infinidade de programas, atividades inesquecíveis, mas agora eu quero que vocês escolham, cada uma de vocês escolha uma atividade para ser feita nos locais que a gente mencionou aqui hoje no episódio. Então eu vou falar cada um dos destinos que a gente já falou, e eu quero que vocês digam apenas um programa obrigatório. Vou começar com a Rê para falar de África do Sul. Eu acho que vale muito Cape Town, né? Vou trazer um pouco do que a gente falou, né? Que as meninas falaram do safari, que começa muito cedo. Então, o que a gente gosta de indicar muito aqui, tá? Aqui na Teresa Pérez, a gente gosta de começar uma viagem, por exemplo, pode ser por uma vinícola ou pode ser por Cape Town, né, que as vinícolas estão próximas da região de Cape Town, desce no mesmo aeroporto. Você chega, eu gosto muito de indicar vinícolas para casais em lua de mel, porque eu falo que, para quem já casou, sabe que o pré-casamento é muito estressante. Seja uma praia ou uma vinícola, você descansa, você, sabe, começa a respirar de novo. E aí, numa vinícola, sendo na África do Sul, que a gente tem lá um fuso de 5 horas, 4 horas, depende muito da época do ano, você começa a entrar no fuso horário, né? Você começa a entrar naquela coisa do jet lag, depois você faz uma cidade que é Cape Town, é gostosa, tem bastante atividades para fazer. A parte da enogastronomia, seja em Cape Town ou no resto da África do Sul, é maravilhoso. E aí, você já estando no fuso horário correto, aí você consegue aproveitar muito mais um safari. Porque você sair do Brasil, chegar, ir direto para um safari, né? Vamos falar de 5 horas. Você chega, tem que acordar umas 5 da manhã, para a gente aqui é meia-noite. Então, você está pedindo para eu acordar na hora que eu tenho que dormir. Então, eu acho que você não consegue aproveitar tanto assim um safari quando você já está no fuso horário correto. Então os 2 primeiros dias para adaptação, para depois ir, né? É claro que isso, né? Eu falo assim, eu gosto de indicar muito isso, mas depende muito da época do ano. Não tem uma coisa certa ou errado. Eu gosto de indicar o safari quando a pessoa já está no fuso horário. Então, nunca começar uma viagem de África do Sul com safari. Entendeu? Por causa disso. Mas é claro que depende muito da disponibilidade, depende. Réveillon é quase que assim, o que achar, vai, entendeu? Porque é muito da disponibilidade, muito da ocasião, muito do que vai se fazer, entendeu? Então, eu gosto muito dessa coisa de o que não pode faltar. Para mim, o que não pode faltar é um safari, né? Com certeza. Depois a gente vai implementando, né? Você vai ver pinguim, você vai para a praia, você vai... Sim. Maravilha. Mari, vou emendar com você, então, com o seu programa obrigatório em Botsuana. Em Botsuana, seguramente o passeio de Mokoro, que foi o que mais me encantou. Passeio de Mokoro no Okavango Delta, certo? No Delta do Okavango, exatamente. Maravilha. Fê, seu programa obrigatório para ser feito no Zimbábue. Deixei este programa para agora, para mencionar agora, na reserva privativa de Malilangwe, no Zimbábue, onde temos o Singita Pamushana, né, o nosso lodge, e uma vila privativa que é a Malilangwe House. A gente tem nessa área, é super exclusiva essa experiência. A gente tem um bunker, que é um esconderijo. E parte do seu dia, você vai avistar os animais escondidos. Eles sentem que existe alguma coisa ali, mas a gente consegue visualizá-los de um ângulo totalmente diferente, porque a gente está em frente a uma área com água, né, que a gente chama de water hole, e é sensacional. É uma outra forma, acho que, de
tantas formas que a gente já enumerou aqui para a gente visualizar os animais. Esse, para mim, foi o ponto alto no Zimbábue, que é realmente avistar os animais. E, assim, não é que você vai estar num bunker desconfortável, ali apertado, não. É uma área grande que eles construíram, totalmente camuflada. Então, você vai degustar alguns vinhos, vai comer algumas comidinhas e tudo mais, e você vai visualizar os animais. E parece que é programado. Então, acho que ali é um momento para você conseguir ticar ali todos os animais que faltaram. E quando a gente estava saindo desse esconderijo, um elefante estava ali se banhando, né? Então, a gente conseguiu ainda visualizar o elefante fora do esconderijo. Então, acho que esse é o meu programa obrigatório, com certeza, na região do Zimbábue. Mari, Namíbia. Namíbia, eu imagino que o mais incrível ali seja fazer, para quem gosta, né, o trekking para subir as dunas. Porque tem aquela coisa de superação, né? Eu consegui. Não é uma coisa super, super, super fácil, mas claro, né, se você não tem nenhuma limitação e tem ali um mínimo de condições físicas, você consegue fazer. Mas a vista que você tem de lá de cima, né? E eu acho que essa coisa de, nossa, eu consegui mesmo, né? Então eu colocaria como um dos programas obrigatórios, porque é lindo demais e contemplar aquela vastidão, né, do deserto é muito especial. Tanzânia. Olha, pode ser 2? Nossa, difícil, pode. Tanzânia, né? Tá bom. Bom, tem a cratera de Gorongoro, que eu já tanto falei, né? Eu acho que é algo realmente único, não existe isso em nenhum outro lugar. Mas aí eu já vou responder combinadinho Quênia e Tanzânia. Não dá para deixar de falar sobre a grande migração. Realmente é algo muito legal. Quando a pessoa puder ir, né, e ver a grande migração, é muito bonito. Porque os guias, de fato, conseguem colocar você ali no meio dos animais, né? Você olha para todos os lados e você só vê bicho, 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 né? Gnu e zebra. Então, sim, é um programa bastante especial. Mais uma vez, as pessoas não precisam ir para o leste africano focados em grande migração, porque o safari do Quênia e da Tanzânia é muito especial, mas é um plus, é uma coisa extra na viagem que vale muito a pena. E para terminar, Ruanda. Bom, Ruanda, claro, o trekking dos gorilas, né? Muito bom. Não pode faltar, com certeza. Mas, como eu mencionei também, tem o passeio para você ver os macacos dourados, que eu acho que é incrível. E o memorial da Dian Fossey, que é a grande admiradora dos gorilas. Mas eu também destaco o passeio de bicicleta, né, no Lago Bizoque, que é muito sensacional. Como eu falei, é uma região com muitos vulcões desativados. E a gente consegue percorrer aí esse caminho que é sensacional, uma paisagem incrível. E o passeio pelas cavernas também da região. Eu acho que são pontos que, às vezes, a gente não destaca em Ruanda, porque muito se fala do trekking dos gorilas, e, claro, é a cereja do bolo, mas pensando nesses outros passeios também. E degustação de vinhos, né? Eu acho que é algo que eu não mencionei. Em todos os lodges do Singita, a gente tem adegas, os vinhos são selecionados na região de Stellenbosch, como a Rê comentou aí na região das vinícolas, né? Na cidade do Cabo. Então, os vinhos são selecionados, os vinhos do Singita, nessa região, Stellenbosch, Verschuck, e aí são enviados, né, para todos os lodges. Então, é uma experiência única, essa parte também da degustação dos vinhos, pensando aí na uva Pinotage, que é maravilhosa e típica da região. É isso, a gente encontra vinhos de todos os lugares do mundo, em todos os lodges, seja da Beyond do Singita, mas é legal que eles, sim, de fato, eles prestigiam a região da África do Sul, que é super importante, né? E os vinhos são maravilhosos. Maravilhosos. Maravilha, vocês levantaram a bola para o segundo quadro, que é o quadro sobre gastronomia. Eu vou pedir para vocês dizerem, cada uma de vocês, um prato típico, especial e que não pode faltar numa viagem. Vou começar com a Rê de novo, falando de África do Sul. Bom, vamos lá. Eu sou de Touro, né? Então, obviamente que eu gosto de comer, né? O bom da África do Sul, que você consegue encontrar, né? A gente já estava aqui mencionando dos vinhos, tal, e a gastronomia é maravilhosa de você combinar. Cape Town tem diversos restaurantes. Não dá para eu te falar assim uma coisa que não pode faltar. O que eu achei interessante não é nem Cape Town, não é nem na região das vinícolas, tá? É a chance de comer coisas diferentes no safari, tá? Essa coisa de avestruz, carne de caça, né, kudu. Então, isso eu achei interessante.
diferente, tá? Na África do Sul, num geral, Cape Town, Johannesburg, são cidades com uma gastronomia muito forte, seja lá o que você quiser, e, obviamente, combinado com excelentes vinhos. Então, isso eu achei muito diferente, comer carnes diferentes, entendeu? Só é importante dizer que uma carne de caça, quando a gente fala carne de caça, a gente não está se referindo a uma carne que foi realmente caçada, né? O nome é porque esses animais costumavam ser caçados anteriormente nas reservas. É a prática que hoje está cada dia mais distante das realidades dos lodges, das reservas que a gente está mencionando aqui. E Mari, como é que é a alimentação nos lodges? Nos lodges, ela é bastante internacional, mas, claro, sempre trazendo muito do que se come na região, né? De um modo geral, se come muito, né? Falando de sul e de leste da África, se come muito. Não é muito diferente do que a gente come aqui, tirando, claro, né, as carnes de caça, que é algo único de lá, mas se come muitos vegetais, verduras, legumes, arroz. No sul da África, na África do Sul, né, a gente, não nos lodges, mas ali a gente tem todos os frutos do mar, né? Que é uma combinação muito boa aos lodges, você ir depois para Cape Town e se esbaldar de frutos do mar. Mas nos lodges em si, eu acho que é isso. Você pode comer um pouquinho de tudo, né? Internacional. Normalmente, durante o dia, na hora do almoço, é mais leve, porque em determinadas épocas do ano faz calor, né? E depois, logo na sequência, você vai sair para o safari. Então, eles não vão vir com algo super pesado. Então, são almocinhos mais leves. E à noite, né, a gente tem essas experiências mais com carnes diferentes e tudo mais, né? Mas é isso. A gente, mesmo para aqueles paladares que não são tão ousados, né, você sempre vai ter muita opção. Uma opção, né? Sempre vai ter uma opção para todo mundo. E para aquelas pessoas que têm restrição também, tudo é possível, né? Se você é intolerante à lactose, não pode comer glúten, enfim, né? A gente sempre notifica, avisa os lodges para que eles preparem tudo para aquela pessoa, né? Só lembrando que estamos em lugares remotos, né? Então tudo não, né? Mas muitas coisas vêm de longe. A gente tem as nossas hortas, né? O que é verde, o que pode ser produzido ali, a gente produz, né? Mas tem coisas que tem que vir de mais longe. Então, claro, o lodge sempre tem que estar brifado para que não falte nada, né, para aqueles clientes. Porque se acaba o ovo, né, por exemplo, não dá para ir ali na feirinha da esquina, né, comprar, né? Então tem toda uma organização que é feita. Existe uma grande influência, né? Por que a gente fala muito da comida internacional? Porque tem uma influência holandesa e britânica fortíssima, combinado aí, obviamente, com as tribos africanas. Então, a gente, nos lodges, né, a gente tem muita influência internacional, mas, com certeza, regado aí a pratos típicos. Deles, né? Ao toque deles. Então, são combinações, assim, incríveis. Eu destaco muito esse momento que eu falei do happy hour, que eu acho que eu acabei mencionando da experiência quando a gente está na represa ali para fazer o sundowner, né, que é a expressão que eles utilizam, mas no safari do 4x4, né, no entardecer, eles também preparam, né, ali uma experiência, então eles montam ali para a gente fazer um brinde, e durante o dia também. Então, durante o dia, que é entre ali o safari da manhã e para se encerrar ali, para a gente voltar para o lodge, eles preparam um café que pode ser com a marula, e que é incrível. Eu achei super legal, super saboroso. Tem as carnes secas também, então eles colocam ali algumas coisinhas para a gente comer. Destaco alguns pratos que eu provei e amei. Tem um peixe de água doce que chama Zambezi Bran. Com curry, com alho, com tomates, eu achei incrível, amei. Um pão doce de canela, que é o cinnabons, eu amei também, que acho que é mais internacional, mas tenho que destacar. Um mingau de quinoa, que é super típico, que é um mingau com sementes de abóbora e frutas vermelhas. Geralmente a gente come na hora do café da manhã. E o malva pudding, né? Um pudim aí com creme, com geleia de damasco, maravilhoso. Gente, eu posso passar aqui à tarde, tá? Enumerando todas as minhas experiências gastronômicas, porque é incrível mesmo. A gente come muito bem, né?
nos lodges. E eu acho que é legal destacar que, assim, é tudo muito personalizado. De manhã, o Wake Up Call, né? Então, tem essa ligação aí para a gente ir para o safari da manhã, 5 horas da manhã. 5h30, a gente se encontra num ponto de encontro. E aí já tem um cafezinho, um chá e alguns petit fours ali para você degustar. Durante o safari da manhã, você vai parar, ter essa paradinha e tomar um café com a marula, se você quiser, e petiscar aí algumas coisas. Se não tiver essa experiência, pode ser que tenha o brunch na savana, super surpreendente. Voltando, se você quiser pedir ovos e bacon, você é livre para isso. Mas caso você queira manter uma alimentação um pouco mais saudável, mais leve, também você pode pedir uma salada de frutas e tudo mais. Então é tudo muito não vai ter aquela mesa montada. Você vai escolher o que você quer comer no dia, né? De acordo ali com o cardápio diário, que o cardápio muda todos os dias. Sempre vai ter alguma coisa diferente, mas eu acho que é tudo muito moldável ali para o seu gosto, né? Suas preferências. Maravilha. Mari, e você? Algum destaque gastronômico? Eu gosto muito de duas coisas. Eu amei a carne de avestruz, comi carpaccio, comi de várias formas diferentes, e eu sou apaixonada pelo biltong, que é a carne seca. Que, na real, pode vir de várias formas, né? Tanto industrializada, que você compra na farmácia, como aquela que é super artesanal, né? Que as pessoas simplesmente pegam a carne, temperam com vários temperos locais e deixam lá no sol para secar. E depois cortam essas tirinhas. Aí você toma com uma cervejinha, com um vinhozinho ou com o que você quiser. E, como a Fê falou, eles servem muito como petisco na hora desses stops no safari, né? Tanto de manhã quanto no fim do dia. Eu amo isso. Eu cheguei a ir num açougue e comprei a carne e trouxe para o Brasil, porque eu acho maravilhoso. Eu realmente amo isso. Meninas, e agora, para terminar, o último quadro, queria perguntar para vocês como vocês definem os safaris na África em uma palavra. Começando pela Mari. Olha, é difícil, mas eu vou definir como encantamento. Porque eu não conheço uma pessoa que tenha voltado sem estar encantada com a vida selvagem, com as pessoas, com o acolhimento, com o carinho. Então é isso, eu acho que a gente se encanta. Perfeito, perfeito. Fê? Eu pensei em algumas palavras. Espero que eu não roube a ideia da Eu pensei em conexão, imersão, essa parte de refletir, de estar ali num local tão diferente, né? A gente tem que ser respeitoso e tudo mais, mas eu acho que a palavra escolhida não é nenhuma dessas. Eu escolhi sentir, porque eu sinto de uma forma diferente lá. Eu acho que a primeira vez que eu fui para fazer um safari, eu não sabia o que esperar. Eu quero ver os animais, eu quero viver essa experiência, mas eu acho que lá você consegue... Só quem foi sabe, né? Muito isso. Você consegue... Não sei, assim, é difícil de explicar. Eu tenho até uma experiência, assim, a gente vê os animais de muito perto, né? E é muito surreal, assim, a realidade deles. Você começa a sentir a rotina dos animais. Teve um momento tão incrível que a gente parou assim o carro e começou a passar um grupo, uma família assim de elefantes. E assim, você vê os mais velhos, meio ranzinza, sabe? Assim, devagar, andando. E aí os menorzinhos brincando. A gente viu dois brincando ali, esquecendo do caminho para se seguir. E eu vi ali, assim, com binóculo, né? Assim, as marcas da pele, enfim, né? As marcas da vida, né? Aquele olhar profundo. Para mim, aquilo me fez sentir de uma forma diferente. Então, a minha palavra é sentir. É muito do que vocês falam, né? Mas eu me lembro de uma experiência uma vez que eu não achei uma palavra, tá? Então, assim, não tenho uma palavra, eu só vou explicar. Uma vez eu fiz uma viagem, foi via África do Sul, mas foi para a China. E eu fiquei muitos dias, com um bebê pequeno, tal, 19 dias. E aí, o final da viagem, ainda ia ter safari. Eu falei, meu Deus, tanto tempo fora de casa, ainda vou ter que parar na África do Sul. Mas quando eu estava lá, sabe, fazendo safari, eu parei, respirei e falei, é isso que eu amo. É exatamente tudo, uma mistura de tudo isso que vocês falaram. Era assim, por isso que eu não tenho uma palavra, sabe? Assim, foi aquela coisa de
Nossa, é quase que uma bálsamo, respiração, né? Sabe assim, sabe, transpiração, uma respiração, quase que um bálsamo, sabe assim, eu falava, meu Deus, como eu amo isso aqui. Sim. Sabe, tá tudo bem. É uma paz, né? É uma paz que é um mix de feelings, de sentimentos, sim, né? É isso, né? Aquela coisa do só quem vive sabe o que é. Porque antes de ir para a África do Sul, eu já tinha operado todos esses lugares que a gente falou aqui. E você estar lá é completamente diferente da teoria, do que da técnica, né? Completamente. É isso. Cara, só em uma palavra, né, Renata? Mas tudo bem. Não dá para falar só em uma palavra. Isso aqui está com dias contados já. Tem que falar discorra. Discorra, exatamente. O que você sentiu? Eu quero agradecer mais uma vez o convite. Realmente, são anos e anos e anos de parceria and Beyond com Tereza Pérez. Então, é uma amizade duradoura entre as empresas. Então, me comove muito estar aqui nesse episódio piloto. Agradeço demais a confiança, a oportunidade. Espero estarmos juntos aí por muitos mais anos. Foi muito inspirador estar aqui hoje com vocês. Assim, quando a gente começa a contar das viagens, parece que a gente está vivendo tudo de novo. E o que a gente ainda não experienciou, a gente fica com vontade de viver, né? Eu agradeço muito o convite também. É uma parceria de muitos anos aí, Singuita com Tereza Pérez. E por mais anos, juntos, contem com a gente sempre. E eu estou pronta já para o próximo episódio. É isso, né? A gente, quando escolheu esses dois parceiros para estarem aqui, era exatamente para reforçar essa parceria de longas datas, né? E que vai continuar sendo assim. Por isso que a gente escolheu vocês, né? Que estão com a gente assim há anos e anos e anos e anos, que eu sou a prova viva, né? Que a gente trabalha anos mesmo com vocês. Obrigada por estarem nos apoiando nesse projeto. Lembrando que todos os lugares mencionados nesse episódio estarão na descrição desse podcast no Spotify. O Tereza Pérez Travel Talks tem a direção geral do Tomás Pérez e da Giovanna Januzelli. O Alexandre Essa é o diretor de conteúdo do programa. A captação de som e edição de áudio e vídeo foram feitas pela Síncopa 360, com a colaboração do Thiago Boecan. A curadoria do episódio foi feita pela Renata Iano, pela Mariana Morim e pela Fernanda Dória. A relação comercial é com a Alessandra Ciano e com a Liliane Tintiliano. E toda a identidade visual do Tereza Pérez Travel Talks foi desenvolvida pelo Julian Ushima. Eu sou Gabriel Moreno e espero você no próximo episódio. Ladies and gentlemen, welcome aboard Flight 1991, bound for